Bem, nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Nova Era o deputado Artagão Júnior, que fala aqui a nossa reportagem, traz aqui as informações, fala um pouco aí das viagens pela região Vale do Ivaí, questão de pandemia, todo cuidado é tomado, mas também fala um pouco desta luta diária para trazer recursos, desenvolvimento, para ajudar essa região toda, e esse trabalho tem dado certo. Artagão, primeiramente, bom dia. Estar na nossa região, estar em Borrasópolis e de uma forma especial estar aqui encontrando os nossos amigos da Rádio Nova Era. Quero aproveitar, Berimbau, através de você e do Di, que é o nosso diretor da Rádio Nova Era, cumprimentá-los pela transformação, pela modernização, pelos investimentos que foram feitos aqui, realizados na nova estrutura da Rádio Nova Era, ela que historicamente sempre funcionou na frequência AM e agora também trabalhando com a frequência FM, toda uma modernização, toda uma nova tecnologia, um estúdio aqui realmente de padrão de grandes cidades, de capitais, de grandes redes de comunicação. Se você for hoje numa grande rádio de São Paulo, do Rio de Janeiro, num grande grupo de comunicações, você não vai ter algo muito diferente daquilo que nós estamos encontrando aqui no estúdio da Rádio Nova Era. Então, parabéns à diretoria, vocês que fazem parte desse belo projeto, não só pelos investimentos, mas sempre pela qualidade e seriedade do trabalho que vocês realizam. Obrigado, Artagão. E esse trabalho que o Artagão tem realizado em prol do Vale do Ivaí, da região central, dos Campos Gerais, ou da região sul, de qualquer região do estado do Paraná, é um trabalho difícil, de muita luta, do dia a dia, de correria, mas vai chegando ao final de cada ano aquele sentimento de dever cumprido, né, Artagão? Isso é sempre muito gratificante, né, Berimbau? A gente fica muito tempo longe de casa por conta da atividade política, das viagens. Quando você sai, por exemplo, lá de Curitiba, para chegar aqui no Vale do Ivaí, você leva 4 horas e meia, dependendo da cidade onde você vai, até 5 horas durante o percurso, rodando pela rodovia. São 4, 5 horas para vir, mais 4 horas, 5 horas para voltar, e isso tudo faz parte da nossa atividade profissional, faz parte do nosso trabalho, e realmente, se não for para chegar ao final de um período, ao final de um ano, e poder olhar para trás e ter a certeza de que valeu a pena, realmente alguma coisa está errada. Então a gente tem que fazer valer a pena, tem que fazer bem feito, e graças a Deus, Berimbau, vocês sempre têm nos dado a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, de prestar contas do nosso trabalho. E aqui no Vale do Ivaí, em toda a região central do Paraná, a gente tem muitas coisas positivas, muitas conquistas importantes que podem ser apresentadas para a população. Aqui no Vale do Ivaí não tem quase cidade, bairro ou canto dos municípios que a gente não tem algum tipo de investimento que a gente conseguiu canalizar do governo do estado, e realmente é muito bom poder olhar para trás e ver que tudo está valendo a pena. Apesar da distância, apesar das viagens, apesar da saudade da família, realmente a gente fica feliz de poder olhar para trás e ver que a gente ajudou, ao lado de tantos parceiros, de tantos amigos, de tantos companheiros, conquistar investimentos, obras, realizações importantes para melhorar a vida da nossa gente do Vale do Ivaí. Quando a gente fala em melhorar a vida do Vale do Ivaí, da nossa gente, esse é um momento de pleito eleitoral. É um momento de refletir essas situações, Artagão? Claro, é fundamental a reflexão para tomar uma boa decisão. É importante a gente lembrar que o nosso representante, que a nossa decisão agora, ela nos traz consequências por 4 anos. Claro, vamos falar aqui do deputado. Tem gente aí, tem deputado, que aparece na época da eleição, promete coisas, mundos e fundos, e depois da eleição leva os votos e nunca mais volta na cidade. Esse tipo de político não serve para ninguém. Não serve para Borrasópolis, não serve para o Vale do Ivaí, não serve para o Paraná. E evidentemente que na eleição municipal, onde você escolhe o seu vereador, o seu prefeito, esse tipo de reflexão também tem que acontecer. A seriedade, a postura, as propostas, o que nós podemos esperar para o futuro, e dar uma olhadinha também para o passado. Porque pode assumir compromissos para o futuro aquele que deixou uma boa história no passado. Como você falou agora há pouco, olhar para o passado e ver que valeu a pena. Não é assim
não pode ser assim, não pode ser diferente também quando a gente vai tomar uma decisão dos nossos representantes, e essa é uma hora importante. Vale a pena sentar, dedicar um pouquinho de tempo, ouvir um pouquinho das propostas, se tiver debate, acompanhar o debate, se tiver uma reunião, participar da reunião, se tiver um plano de governo, olhar o plano de governo, para que a gente possa fazer uma boa escolha, uma escolha consciente para ajudar nas decisões que um prefeito e um vereador têm que tomar para os próximos 4 anos. Isso vai influenciar diretamente na vida das pessoas. Então, uma ouvinte nossa lá de Jardim Alegre, um dia numa entrevista com o Artagão, ela falou que o Artagão tem uma característica importante. Não tem uma área específica, só investe na educação, só investe na saúde, mas aonde precisa de um recurso, porque às vezes tudo isso caminha junto, né? Às vezes nós precisamos do esporte para ter saúde, da saúde para ter esporte. Então, ela fazia até um comentário nesse sentido, aonde está uma necessidade, está lá o Artagão para agir, para buscar recurso, para reivindicar, é mais ou menos assim o trabalho do Artagão, né? Eu tento sempre ser uma ponte entre as necessidades do município e o nosso governo de estado. Essa ponte ela tem que ter um papel de encurtar as distâncias. Muitas vezes o cidadão, o vereador, o prefeito, não vai ter a mesma condição e a mesma facilidade que eu tenho para conversar com o governador, para conversar com os secretários de estado, para pegar um projeto, colocar embaixo do braço e apresentar para quem pode liberar o recurso. Agora, as necessidades e as demandas, elas são variáveis. Pode ser que hoje um grande projeto na área de saúde para Borrasópolis seja importante. E quem sabe mês que vem a necessidade seja uma cobertura na quadra de esporte. Dali 15 dias seja a oportunização de geração de emprego para as pessoas. E de repente pode dar uma chuvarada aqui, como aconteceu ontem à noite, né? Chuva forte, vento forte, e de repente destelhar um monte de casa, ou destelhar um colégio, ou comprometer de forma muito significativa a estrutura da PAI. E aí esses projetos e essas situações que podem aparecer ao longo do tempo e dos dias, elas têm que ser tratadas sempre como prioritárias. E é assim que a gente faz, independente do setor, seja na cidade, seja no interior, seja asfalto, seja cascalhamento, seja construção, seja estruturação, sejam equipamentos, seja no esporte, seja no trabalho, tudo isso aí é prioridade, porque para quem está precisando, aquele projeto, aquela obra, aquela ação é o que pode fazer a diferença na sua vida. Uma pergunta que não tem como não fazer: e a pandemia, já passou, está passando, é hora de relaxar? Como é que está Curitiba? Você que tem acompanhado lá direto na Assembleia Legislativa do Paraná, as sessões remotas. O que a gente pode dizer nesse momento para as pessoas que estão ainda angustiadas, sem saber o que fazer? Às vezes fala-se do retorno das aulas, os pais às vezes não concordam. O que dizer nesse momento, Artagão? Eu entendo que nós temos que continuar tomando os devidos cuidados. Veja, este é um vírus que ele não vai deixar de existir mais. É um vírus que vai continuar, igual temos o vírus da gripe, igual temos o H1N1, só que a partir do momento que nós tivermos a vacina, ele terá um nível de gravidade menor do que aquele que nós estamos enfrentando hoje. Mas ele vai continuar o resto da vida. A diferença é que a partir do momento que você toma a vacina, ele vai ser o vírus similar aos outros que já foram muito perigosos e que hoje não nos trazem tanta preocupação. Mas a pandemia, ela continua, o vírus continua. Claro que nós tivemos, e os números demonstram isso, um período de maior volume de contaminação, um período onde nós tivemos um volume de mortes maior, levando sempre em consideração uma média de 7 ou 14 dias, para que você possa ter dias de semana e finais de semana dentro desse cálculo, mas ela continua contaminando muitas pessoas, ela continua provocando mortes, e evidentemente que se a gente tiver tendo uma morte por dia, ela continuará sendo preocupante, porque se essa morte for de alguém que você ama, ela será a morte mais dolorosa para a tua vida. Então não tem como a gente dizer
que dá para relaxar. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a conviver com esta dificuldade, a enfrentar esse processo da forma mais equilibrada e racional possível. Então, se você puder manter um certo distanciamento, mantenha. Se você puder evitar aglomeração de pessoas, evite. Saia com a sua máscara, lave sempre a sua mão, ou passe o álcool em gel. E evidentemente que a vida tem que continuar, as pessoas têm que trabalhar. Como é que eu, mesmo tendo 4 filhos dentro da minha casa, vou deixar de estar participando do processo político, das eleições e dessa visitação que eu faço permanentemente nos municípios? A minha esposa muitas vezes fica preocupada, mas escuta, você está conversando com tanta gente, você está cumprimentando tantas pessoas, aonde você está comendo? Qual que é o cuidado que essas pessoas de repente tiveram com os talheres, com os copos? Tudo isso aí passa na cabeça das pessoas. Mas a vida segue. As pessoas têm os seus compromissos, têm as suas obrigações. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? E, no mais, pedir ao Papai do Céu que cuide da gente e que a gente possa passar esse processo sem uma contaminação. Se ela vier, que a gente possa ter uma boa reação do organismo, afinal de contas, 80% das pessoas que são contaminadas não sentem nada, daquelas que sentem 50% daquelas que sentem alguma coisa é algo leve, sem tanta dificuldade para o dia a dia, e em alguns casos a gente tem uma situação mais grave. Aqui no Vale do Ivaí isso já aconteceu, no Paraná está acontecendo, e a gente está num momento melhor. Já foi pior, já foi mais intenso, diminuiu, mas ela continua por aí. Artagão, agradecer a sua visita, a sua passagem aqui pela região Vale do Ivaí. Eu sei que não daria tempo aqui, você visitando uma fábrica de geração de emprego, aquela incubadora lá de Bom Sucesso, passando por Ariranha, Faxinal, por Ivaiporã, por tantos municípios aqui, em cada uma semente, uma obra. Então, parabéns aí pelo trabalho e deixo aqui à disposição se tiver mais algum recado aí para a região. Obrigado, Berimbau. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, cumprimentar aqui toda a população de Borrasópolis, do nosso Vale do Ivaí. É sempre muito agradável poder estar aqui, encontrando essa grande estrutura da Rádio Nova Era, não só pelas estruturas físicas que eu posso ver aqui, mas sobretudo pela qualidade dos profissionais e dos programas e pela seriedade com que vocês sempre desenvolveram todas essas atividades. Muito obrigado, um grande abraço. Continuamos, como sempre tivemos, à disposição de cada um de vocês e de todos os nossos amigos do Vale do Ivaí do Paraná.